Olá, tudo bem? Estamos começando o estudo do capítulo 5 do Evangelho de Lucas. Essa é uma análise pessoal baseada no entendimento do Espiritismo. Logo no começo nós nos deparamos com um episódio conhecido popularmente como Pesca Milagrosa. Jesus estava na beira do lago e a multidão estava na volta dele, apertando ele contra o lago. Havia 2 barcos ali perto. Os pescadores haviam descido e estavam lavando as redes de pesca. Jesus entra num dos barcos, que era o barco de Pedro, pede para Pedro afastar o barco um pouco e começa a ensinar a multidão ali mesmo, de dentro do barco. Quando Jesus terminou de ensinar, disse para Pedro ir em direção ao meio do lago, onde era mais fundo, e que lançasse as redes de lá para pescar. Pedro, que era um pescador experiente, respondeu a Jesus que ele e os seus companheiros haviam trabalhado a noite inteira e não haviam pegado nada. Mas como Jesus estava pedindo, ele ia obedecer. Pedro jogou a rede e recolheu a rede com tantos peixes que a rede se rompia. Pedro pediu que os seus companheiros que estavam no outro barco viessem ajudar. Eles vieram e ajudaram. Eles encheram os 2 barcos de peixes e os barcos quase afundavam com o peso. Quando Pedro viu isso, ele se jogou aos pés de Jesus em sinal de humildade e disse: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pedro ficou assombrado com aquilo. Não só ele, como Tiago e João, que eram seus sócios, nunca tinham visto nada assim. E então Jesus disse a Pedro: Não temas, a partir de agora serás pescador de homens. Então eles deixaram tudo e seguiram Jesus. Esses foram os primeiros apóstolos de Jesus: Pedro e seu irmão André, e João e o seu irmão Tiago. Certamente eles já conheciam Jesus. Faltava alguma coisa que os convencesse a segui-lo, e este acontecimento da pesca foi determinante. Temos muitas lições a aproveitar deste episódio. Jesus diz a Pedro, que era pescador, que agora ele seria pescador de homens. Ao mesmo tempo em que Jesus utilizou-se desta pesca fenomenal para convencer os seus primeiros apóstolos a segui-lo, ele deixou para nós um aviso importante que infelizmente poucos seguem. A pesca provocada por ele simboliza justamente a pesca de homens. Essa pesca é a pesca de homens e os peixes simbolizam os homens. O nome de Pedro é Simão. Jesus é que o chama de Pedro, que quer dizer pedra. Pedro é a base, ou seja, é a tradição, é o símbolo da religião tradicional, pois a religião tradicional tem seu fundamento nos 10 mandamentos, as chamadas tábuas da lei, leis que foram escritas em pedra. Pedro, que os católicos consideram como o primeiro papa e como o fundador da sua igreja, não consegue dar conta do recado sozinho. São muitos homens pescados por ele. A rede está se rompendo e ele precisa de ajuda. Precisa que seus companheiros de pesca de homens o ajudem. Peguem metade dos homens para si, para o seu barco. Nós vemos que Jesus ensinava no barco de Pedro, mas este lugar de Pedro em que Jesus ensinava não tinha mais espaço para tantos homens, simbolizados pelos peixes. Por isso os companheiros de outro barco, de outro lugar de ensino, já que Jesus ensinou no barco, levassem muitos homens também para o seu lugar de ensino. Nós vimos que a rede de Pedro se rompia. Romper ou rasgar vem do grego cisma, e cisma é exatamente a separação dentro de um movimento religioso. Mas, ao contrário do que normalmente ocorre, em que a separação acontece por vaidade ou disputas de poder, aqui é o próprio Pedro que pede para que o outro possível lugar de ensino, o outro barco, acolha também muitos homens, muitos peixes que representam homens, segundo o que disse Jesus a Pedro. Essa lição é clara. Pedro e seus companheiros são pescadores de homens. Tiravam peixes da água, da vida para a morte. Agora tiram homens da água, simbolizando a reencarnação, ou a vida após o mergulho para dentro de si mesmo, para a conscientização e o resgate do karma. Para compreender melhor o mergulho de conscientização,
ou batismo de conscientização, ou reforma mental, pregado por João Batista, assista ao vídeo anterior. Pedro é pescador de homens e não se importa de dividir os homens com seus companheiros. Pelo contrário, pede a sua ajuda para que nenhum homem se perca. Assim deve ser com respeito às religiões. Cada religião ou igreja deve ficar feliz de saber que as outras denominações religiosas estão cheias. Isso vale para o espiritismo ou o denominado movimento espírita. Em vez de ficar criticando a adoção de determinados autores ou práticas diferentes das suas, todos devem ficar contentes em saber que os grandes ensinamentos cristãos e os princípios básicos do espiritismo estão sendo adotados por muitas pessoas. Não é uma praticazinha ou uma diferençazinha de ponto de vista que vai acabar com o movimento espírita. Só o que pode comprometer o espiritismo é a vaidade enlouquecida de alguns de seus membros. É bom lembrar que quando o apóstolo João encontrou um homem expulsando espíritos obsessores em nome de Jesus e foi correndo contar para Jesus que havia proibido o homem de fazer isso, Jesus disse a ele que não deveria proibir, pois quem pratica obras poderosas em seu nome não pode representar mal a Jesus. Quem não é contra nós é por nós. Mas nós encontramos outra lição importante neste episódio da pesca. Pedro passou a noite inteira pescando sem capturar nada na rede. A noite inteira de esforço em vão. Pedro não encontrou o que estava buscando, embora tenha gasto a noite inteira nisto. Depois que desistiu da sua busca sem o Cristo, quando voltou ao local da busca com o Cristo, e depois de ter ouvido o ensino do Cristo, e depois de ter obedecido o Cristo e ter se afastado da margem, de ter ido até onde era profundo, Pedro encontrou o que buscava e muito mais do que isso, tanto que ainda repartiu o que encontrou com os seus companheiros. Assim somos nós em nossas longas noites de insônia, em que buscamos respostas a partir dos nossos parcos conhecimentos, que são as águas rasas, e não as encontramos. Mas quando refazemos a busca por respostas, não mais apenas contando com os nossos conhecimentos e experiências, mas com o Cristo, ouvindo o Cristo, nos afastamos da superfície, nos afastamos da superficialidade, vamos até onde o Cristo nos aponta, onde é profundo, e então encontramos o que estávamos buscando há tanto tempo em vão. Aprendemos também a confiança no Cristo, o valor da obediência, que pressupõe disciplina, o abandono das coisas de menor importância para ir em busca do que realmente importa. Pedro e seus companheiros haviam atingido o auge da sua profissão, haviam realizado a maior pesca de suas vidas e não hesitaram em abandonar os peixes para ir em busca de homens. Deixaram o que é menos importante para ir em busca do que é realmente importante. Isso não quer dizer de modo algum que nós devemos abandonar o nosso trabalho e sair pregando por aí. Pelo contrário, devemos viver às nossas próprias custas como fruto do nosso trabalho. Mas devemos deixar de lado as futilidades e os passatempos inúteis e nos esclarecermos espiritualmente. Logo depois nós vemos o episódio da cura do leproso. A lepra, para o povo em que Jesus nasceu e viveu, era tida como uma desgraça, uma desonra. Era associada ao erro, à impureza espiritual. Como a lepra é contagiosa e era muito temida naquele tempo, os leprosos viviam afastados da sociedade, em locais desertos, e deviam avisar a quem passasse de longe a sua condição de leprosos para que ninguém se aproximasse. Pois o leproso se aproximou, se prosternou no chão, se abaixou e disse a Jesus: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, seja purificado. E imediatamente a lepra afastou-se dele. Vemos que ele não pede para ser curado da lepra, mas pede para ser purificado, justamente porque a lepra tinha essa conotação de doença do espírito, de mal moral. Era proibido para qualquer pessoa aproximar-se de um leproso. O leproso era considerado impuro, e quem tocasse no leproso também se tornava impuro. Era considerado legalmente impuro. Mas Jesus tocou no leproso
e em vez de se tornar legalmente impuro, foi ele que purificou espiritualmente o leproso. Não foi ele que se contaminou com a impureza do leproso, mas foi o leproso que se contaminou com a pureza de Jesus. Foi Jesus quem curou o leproso? Ou o leproso já havia esgotado o seu karma e precisava purificar-se espiritualmente para reintegrar-se à vida? O leproso, depois de muito sofrer, tornou-se humilde. Quem não conhece a doutrina espírita pode achar que o espiritismo exalta a dor, que o espírita gosta de sofrer. Não, isso é um absurdo, fruto da ignorância apressada. Acontece que até uma criança respeita a dor como mecanismo de retificação. Uma criança que leva um choque porque enfiou o dedo na tomada não vai tornar a enfiar o dedo na tomada. A dor ensina. A dor moral nos mostra que as atitudes que tomamos e que nos levaram a sentir dor não estão corretas, pois foi isso que aconteceu com o leproso. Através da dor ele reconheceu a sua impureza espiritual. Estava espiritualmente isolado, sem contato com a humanidade, mas a doença é do espírito. O corpo apenas reflete ou purga a impureza do espírito em forma de doença. Por isso Jesus não cura o leproso, mas o purifica. O seu karma já estava esgotado. Ele já estava quitado com a lei de causa e efeito. Faltava a conscientização da sua origem divina, da existência do Cristo interno. E isso ele conquista com Jesus. Depois de curado ou purificado, Jesus diz ao ex-leproso para ele não contar nada para ninguém, e para ele apresentar-se ao sacerdote e fazer a oferta pela sua purificação, de acordo com o que ordenava a lei de Moisés, para servir de testemunho aos sacerdotes. Todos que se curavam deveriam oferecer um sacrifício, conforme prescrevia a lei religiosa da época, para que ele fosse considerado legalmente puro e pudesse ser reintegrado à sociedade e à sua religião. Jesus respeitava a religião da sua época. Isso mostra que ele não veio fundar nenhuma religião. Pelo contrário, alguém no estágio evolutivo do leproso devia dar a oferta para que os sacerdotes testemunhassem a sua purificação e ele pudesse novamente exercer a sua vida religiosa. Aqui novamente Jesus diz para não contar nada para ninguém. Várias vezes depois de curar alguém, Jesus pede segredo. Muitos comentaristas do Evangelho atribuem esse pedido de discrição ao que chamam de segredo messiânico. Concordo pelo menos em parte. Acho que Jesus tinha toda a sua missão planejada e não podia precipitar os fatos. Quanto menos ele chamasse a atenção das autoridades, melhor, pois muitos a essa altura já queriam vê-lo desaparecido. Mas parece também que ele nos deixa como lição a modéstia, o perigo que representa a vaidade que nasce dos elogios e da aclamação pública. Há outro motivo importante para que Jesus pedisse que não contassem de suas curas. Essas curas se davam em pessoas ou espíritos que já haviam resgatado seus erros. Se eles já tinham resgatado seus erros, se já tinham cumprido o seu karma, por que estavam doentes? Porque estavam cristalizados na dor e na impotência. Depois de tanto tempo de sofrimento, faltava-lhes a confiança necessária. Isso só seria adquirido pelo seu contato com o Cristo. Mas para quem estava recém começando a reconhecer o Cristo, para quem estava desenvolvendo a confiança, a descrença e a maledicência alheia poderiam lhes abalar. Ao sair contando de suas curas aos descrentes e aos ignorantes, estes não acreditariam numa cura verdadeira. Diriam, repetindo letras mortas de livros velhos, que isso era impossível. E essa descrença, esse negativismo, poderiam abalar o espírito recém-liberto. Isso acontece hoje ainda. Sempre existem pessoas infelizes com crenças arraigadas no diabo, que acreditam muito mais em diabos e capetas do que em Deus, e que estão prontas para despejarem o seu negativismo em quem se declarar curado por um meio que não seja a sua religião ou a sua igreja. De qualquer modo, esses pedidos de segredo por parte de Jesus não surtiam efeito, porque cada vez mais as multidões o seguiam, levando os seus enfermos para serem curados. Lucas acrescenta, como em outras vezes,
que Jesus estava se retirando aos lugares ermos e orando. Sempre vemos o valor que Jesus dava à oração por seu próprio exemplo. Não a oração cheia de palavras e gestos, mas ao recolhimento ao deserto, aos lugares ermos, ou seja, solitariamente, de si para consigo, buscando o Cristo interno que habita dentro de cada um de nós. Essa tradução que eu estou utilizando hoje é a tradução feita pelo nosso confrade Haroldo Dutra Dias, que eu recomendo a todos. Outro ato de Jesus que Lucas nos conta neste capítulo é a cura do paralítico. Jesus estava provavelmente na casa de Pedro, que é onde ele morava quando estava em Cafarnaum, e havia lá fariseus e doutores da lei, vindos de todas as aldeias. Os fariseus, se você não sabe, formavam um grupo religioso e em parte político, já que religião e política muitas vezes se misturavam para aquele povo. Aliás, isso perdura até hoje no Oriente Médio. A palavra fariseu quer dizer separado. Eles mantinham-se até certo ponto separados do resto da população, porque davam muita importância à Torá, o livro sagrado deles, e às tradições. Então levavam tudo ao pé da letra. Eram muito rigorosos, cheios de regras. Sufocavam a população com tantas regras de pureza. O que pode ter começado como boa intenção, como uma tentativa de zelo pelos valores que defendiam, acabou virando uma obsessão. Ainda hoje está cheio de novos fariseus por aí, religiosos que cuidam apenas das exterioridades, das aparências, da letra morta da Bíblia, sem perceberem o que está por trás da letra e sem cuidarem do seu íntimo. Os doutores da lei, ou mestres da lei, também chamados de escribas, eram aqueles estudiosos da Torá, o seu livro sagrado, que pelo conhecimento que tinham da Torá, eram autorizados a determinar normas de conduta. Pois havia muitos fariseus e doutores da lei na casa de Pedro, onde estava Jesus, interditando a porta em volta da casa, impossibilitando que alguém passasse. Nisso chegaram 4 homens trazendo um paralítico numa maca. Queriam colocá-lo na frente de Jesus. Como não conseguiram passar, subiram ao telhado. Os telhados das casas eram lisos como terraços. As pessoas ficavam normalmente sobre o telhado das casas, ou mesmo caminhavam sobre os telhados. Subiram ao telhado com o paralítico, abriram um buraco no teto e desceram o paralítico na sua maca em frente a Jesus. Jesus, vendo a fé dele, disse: Homem, os teus pecados estão perdoados. Nós vimos no vídeo número 4, que aborda o capítulo 3 do Evangelho de Lucas, que achamos que a tradução mais condizente com o pensamento de Jesus, e de acordo com o texto grego, idioma em que foi escrito esse Evangelho, é: os teus erros foram resgatados, e não os teus pecados foram perdoados. Então Jesus disse ao paralítico: Homem, os teus erros foram resgatados. Quando Jesus disse isso, os escribas e os fariseus ficaram enlouquecidos. Achavam que o que Jesus disse era uma blasfêmia, pois os judeus associavam a doença aos erros cometidos, às impurezas do espírito, e sabiam que só Deus pode perdoar os pecados ou resgatar os erros. Mas Deus não age diretamente sobre nós. Deus age através das suas leis cósmicas eternas, entre elas a lei de causa e efeito, segundo a qual nós colhemos aquilo que plantamos. Somos nós que acionamos as leis de Deus ao agirmos. Nossa ação e suas consequências estão subordinadas às leis de Deus. Mas os escribas e os fariseus consideravam as palavras de Jesus uma blasfêmia, pois Jesus declarou que os erros do paralítico estavam resgatados, e eles achavam que essa declaração competia exclusivamente a Deus. Jesus leu seus pensamentos num fenômeno avançado de telepatia, o que ele sempre fazia graças à sua grande superioridade espiritual, e perguntou a eles: o que é mais fácil, dizer estão perdoados os teus pecados, ou dizer levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra de perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te digo, ergue-te, toma o teu catre e vai para a tua casa. E imediatamente, levantando-se diante deles, tomando o leito no qual estivera deitado, partiu para a sua casa, glorificando a Deus. Jesus não disse ao paralítico que ele estava curado.
Jesus declarou que o karma do paralítico estava esgotado, estava cumprida a lei de causa e efeito. Ele não era mais escravo dos seus erros passados. Como consequência deste fato e de sua declaração, o corpo físico sofreu a consequência da libertação espiritual e ficou curado. Lucas chama atenção para o fato de que em Jesus, naquela ocasião, havia poder do Senhor para ele curar. O poder magnético de Jesus devia ser uma coisa incrível. Se hoje nós vemos pessoas de diversas correntes religiosas, ou mesmo pessoas sem religião, capazes de promover curas, no que o Espiritismo denomina de mediunidade de cura, imagine o que devia ser o poder de Jesus. Mas o que ressalta desta passagem não é o aspecto material, que é apenas consequência. O importante é o lado espiritual. O paralítico é o espírito estagnado, que depois de muito errar e de muito sofrer as consequências dos seus atos, perdeu a tal ponto a iniciativa, o dinamismo, que está paralisado, estagnado evolutivamente, mas despertou para o Cristo, busca o Cristo, supera todos os obstáculos e se renova. Seus erros foram resgatados, ele pode recomeçar. Jesus diz para ele levantar-se, pegar o seu leito e ir para casa. É o mesmo que dizer ao espírito arrependido e ansioso por recomeçar: saia da estagnação, carregue o seu corpo físico e vá para o mundo físico. Reencarne. Jesus manda o paralítico carregar o leito. Isso tanto pode representar o corpo físico, que ficou curado porque o espírito resgatou os seus erros, como também pode representar o passado do homem, o passado em que ele vivia apoiado, que já não é necessário para ele apoiar-se, mas que deve ser carregado ainda como lembrança do que lhe ocorreu, como uma bagagem espiritual. Nestas duas curas vemos que primeiro houve a purificação do espírito e depois a cura do corpo físico. O físico é consequência do espiritual. A causa é o espírito, o efeito é o corpo. A fé para o leproso e o paralítico representa ação, não é crença, é ação. Lucas nos conta que depois disso Jesus saiu e encontrou um publicano. Os publicanos eram os cobradores de impostos, eram muito mal vistos pela sociedade. Nós estudamos sobre quem eram os publicanos no vídeo de número 3. Esse publicano era Mateus. Jesus falou para ele o seguir e o publicano o seguiu. Seu nome era Mateus e ele se tornou apóstolo de Jesus, um dos evangelistas, o autor do Evangelho segundo Mateus. Era um homem culto para a sua época, no mínimo era alfabetizado, a maioria não era. Mateus não pensou duas vezes, levantou-se e seguiu Jesus. Representa todo aquele que ouve o chamado do seu Cristo interno e o segue sem hesitação, deixando para trás a procura por bens materiais, já que esta era a função de Mateus, cobrar impostos, recolher dinheiro e seguindo o caminho do Cristo. Mateus ofereceu um grande banquete a Jesus, e neste banquete estavam muitos publicanos, colegas, ou agora ex-colegas de profissão de Mateus, e Jesus lá no meio deles. Isso equivaleria hoje a comparecer a um jantar com os piores políticos, com os currículos mais perversos de Brasília. Os fariseus viram aquilo e intimaram Jesus. Como é que ele comia com publicanos e pecadores? Jesus então respondeu: os sãos não têm necessidade de médico, mas os que estão doentes. Não vim chamar os justos, mas pecadores para o arrependimento. Para os fariseus que seguiam a lei ao pé da letra, que não eram capazes de buscar o significado do que estava escrito nas Escrituras, Jesus estava se contaminando com a impureza dos publicanos. Os fariseus de hoje também buscam passagens obscuras da Bíblia para justificar absurdos e condenar o que não compreendem. Continuam apegados à letra. Não seguem o conselho do apóstolo Paulo, que diz que o Espírito dá a vida, mas a letra mata. Assim como Jesus não se contaminou com a lepra, também não se contaminaria com a presença dos publicanos. Pelo contrário, exerceria a sua influência poderosa sobre eles. Jesus, que é Jesus, enquanto esteve encarnado, não escolheu pessoas com quem conversar e dividir as refeições. E temos hoje pretensos representantes de Jesus que se referem aos que não seguem a sua igreja como ímpios. Eles lhe disseram: os discípulos de João jejuam com frequência e fazem orações,
De forma semelhante também os discípulos dos fariseus. Os teus discípulos, porém, comem e bebem. Disse-lhes Jesus: acaso podeis fazer jejuar os convidados das núpcias, enquanto o noivo está com eles? Mas dias virão, quando o noivo for tirado deles, e naqueles dias então jejuarão. Dizia-lhes também uma parábola: ninguém, ao rasgar remendo de veste nova, coloca sobre veste velha, senão tanto o novo rasgará o velho, quanto o remendo tirado do novo não se ajustará ao velho. Ninguém lança vinho novo em odres velhos, senão o vinho novo romperá os odres. Ele será derramado, e também os odres se perderão. Mas vinho novo deve ser posto em odres novos. Ninguém, tendo bebido o vinho velho, quer o novo, pois diz: o velho é proveitoso. Os fariseus jejuavam determinados dias, seguiam isso como um ritual. Não jejuavam para se purificar ou para facilitar a meditação, mas apenas para cumprir a rigidez da lei e das suas tradições. Os discípulos de João Batista também jejuavam. Achavam que a prática do jejum elevava o espírito. E é verdade que o jejum facilita, pelo menos algumas vezes, o contato com a espiritualidade superior. Mas o jejum aqui representa a abstenção de prazeres ou a fuga da materialidade. Jesus diz que os seus discípulos não poderiam jejuar enquanto ele estivesse com eles, mas que um dia, quando ele fosse retirado dos seus discípulos, então eles jejuariam ou se absteriam de prazeres materiais. Jesus, alegoricamente, chama a si mesmo de o noivo. O noivo, nos dias da festa do casamento, era a figura mais importante. Para um povo simples e sem grandes recursos culturais, a maior alegria, sem dúvida, era a festa do casamento. Para a maioria, o casamento era a única ocasião de festa alegre. Muitas interpretações têm sido dadas a estas parábolas de Jesus. Primeiro, vamos esclarecer o objeto das parábolas. Não se põe vinho novo em odres velhos. Odre é um recipiente, geralmente de pele de cabra, para se guardar o vinho. Uma espécie de cantil. Com o tempo de uso, a pele cedia e ficava quebradiça. O vinho novo não poderia ser acomodado num odre velho, pois o vinho novo ainda produziria gases, se expandiria, e o odre se romperia. Estragaria o odre e se perderia o vinho. Não se põe remendo de veste nova em veste velha. O remendo novo se refere ao tecido cru, ao tecido não lavado, que ainda iria encolher. Se se coloca remendo de pano novo em roupa velha, estraga-se o pano novo e rasga-se a roupa velha, pois o pano novo encolhe e rompe o tecido velho. O odre velho é o velho sistema religioso, tradicional, dogmático, que cuida das exterioridades, que interpreta tudo ao pé da letra. O vinho novo é o espírito renovado, é o espírito que se conscientizou, o espírito que evoluiu e precisa de novidade, e para isso ainda vai se expandir, assim como o vinho novo que se expande porque produz gases. O vinho novo é o espírito que não fica estagnado, que incorpora novos conceitos, que aprende coisas novas, que não suporta dogmatismos. O espírito renovado precisa de um sistema novo, assim como o vinho novo precisa de um odre novo. Colocar o vinho novo no odre velho rompe o odre velho e os dois se perdem. Nós vimos no começo deste capítulo que a rede de Pedro se rompia e ele precisou de ajuda. Ele mesmo pediu ajuda para que nada se perdesse. Assim como a rede de Pedro é o odre velho, é o sistema velho. Jesus nos orienta então para respeitarmos as características de cada espírito, sem tentarmos adaptar forçosamente o espírito do homem novo no sistema velho. Colocar o espírito renovado, o espírito do homem novo, de que nos fala o apóstolo Paulo, colocá-lo no sistema velho irá romper o sistema velho e perder o espírito novo. Rompe-se o sistema velho por ver-se ultrapassado e incapaz de conter as novas descobertas que a evolução apresentou. E perde-se o espírito novo por não encontrar acolhida segura no sistema velho. É o que acontece com tantos espíritos inteligentes e cheios de boas intenções, que só conhecem as religiões dogmáticas tradicionais e se desiludem com a rigidez e com as ideias equivocadas de Deus.
O espírito novo, ou homem novo, precisa de um sistema novo, que evolua junto com ele, que não se prenda a dogmas e convenções sociais. Os dogmáticos estão em toda parte. Até dentro do espiritismo há os dogmáticos. A parábola do remendo de pano novo em veste velha tem o mesmo sentido. Apenas devemos acrescentar que a roupa nos reveste exteriormente, representando o corpo físico, e o vinho fica no interior do odre, representando o espírito. Então essa interpretação da parábola se aplica tanto à matéria como ao espírito. O estudo desse vídeo nos mostra que nada impede que o espírito, acostumado ao sistema velho, se expanda em conhecimentos e experiências e entre no sistema novo. Mas o espírito do homem novo não pode acomodar-se no sistema velho, pois o sistema velho não pode contê-lo, os dois se perderiam. No episódio da pesca nós vemos que com Jesus, os homens têm a capacidade de pescar ou conquistar outros homens para as verdades espirituais. Mas isso não deve ser feito exclusivamente por alguém ou por um grupo, mas deve ser compartilhado ou a rede se rompe. Com a cura do leproso nós vemos que essa pesca de homens ou essa conquista dos homens para a espiritualidade purifica o espírito. Com a cura do paralítico vemos que o espírito sai da estagnação e recomeça a movimentar-se por si mesmo, a andar com as próprias pernas. Com a chamada de Mateus, vemos que qualquer um pode regenerar-se e seguir o Cristo. E com as parábolas do vinho e do pano concluímos que tudo evolui e que o pensamento dogmático estagnado não comporta o espírito que se expande em conhecimentos e experiências. Muito obrigado por ter estudado comigo mais uma vez. Muita força e paz para você. Se você gostou deste vídeo, clique em gostei. Ali embaixo tem o campo para você se inscrever. Se inscreva no meu canal e compartilhe este vídeo com as pessoas que você acha que possam se interessar por este assunto. Obrigado.